As 8 guitarras mais caras de estrelas do rock já vendidas em leilões. Os instrumentos de estrelas de rock famosas costumam buscar milhões em leilões. Ei, galera, se vocês acham que dinheiro não pode comprar amor, estão completamente certos. Mas e se eu dissesse pode comprar algumas guitarras de estrelas do rock por uma grana preta? Amigo, quando se trata de leilões de guitarra, as relações com os artistas são mais valorizadas do que o próprio ouro. Essas guitarras, rapaz, elas passaram por mais polimentos do que a cabeça do Joey Tribbiani e mais agressivos do que uma banda de punk na turnê. Mas acreditem em mim, sua linhagem de estrelas do rock torna essas guitarras mais preciosas do que a última fatia de pizza no frigobar do backstage. Sem mais delongas, vou apresentar a vocês a lista das 8 guitarras mais caras estrelas do rock já vendidas em leilões. Preparem-se para ter uma ideia do quão malucos são os preços dessas relíquias do rock and roll. Oitavo. Ei, pessoal, preparem-se para uma história que é mais quente do que um amplificador de guitarra no mato. Lá se foi Bob Dylan, o mestre das palavras e das letras, elétrico no Festival Folclórico de Newport em 1960. E o que ele estava balançando? Nada menos do que uma Fender Stratocaster de 1904 que, espere por isso, deixou em um avião particular. Sim, você leu certo, ele esqueceu a guitarra no avião. E você acha que suas chaves de casa fáceis de perder. Mas a história não para por aí, meus amigos. Esta belezinha ficou nas mãos da família de Vic King por cerca de 50 anos. Isso é mais tempo do que a maioria dos casamentos, e o que torna essa Strata ainda mais desejável. Bem, a explosão de 3 tons nela está tão bem conservada que é mais imaculada do que o sorriso de um vendedor de guitarra. E vamos falar sério, pessoal, esta Stratocaster é um exemplo tão perfeito de um modelo pré-CBS que nem mesmo precisa da história de Bob Dylan para ser valiosa. Mas claro, a cereja do bolo é o fato de que Bob Dylan, o cara que escreveu Like a Rolling Stone, a tocou. Se essa guitarra pudesse falar, ela teria histórias para contar com certeza. Agora, quanto custa essa peça única de história do rock? Bem, segurem seus queixos, porque ela foi leiloada por uma bagatela de $965. Isso é mais do que a maioria de nós vai ganhar em toda a nossa vida. Mas ei, se você tem dinheiro de sobra, por que não pagar quase $1 milhão por uma guitarra? Afinal, ela tem um pedigree e tanto. E a moral da história, meus amigos, é que às vezes você pode deixar sua guitarra em um avião, mas se ela pertencer a Bob Dylan, alguém vai acabar pagando uma pequena fortuna por ela. É o mundo louco das guitarras de rock, onde até os objetos perdidos viram ouro. Sétimo. Ei, pessoal, vamos falar sobre David Gilmour, o mestre das guitarras do Pink Floyd. Esse cara ama tanto sua Martin D35 que ele diz que a levaria consigo para uma ilha deserta. Agora, isso é amor verdadeiro por uma guitarra. Meus amigos, David Gilmour descreveu essa belezinha como a guitarra mais legal que ele possui. E você sabe que é sério quando um guitarrista do Pink Floyd diz que uma guitarra é cool. Ela era seu fiel companheiro, como aquele amigo que sempre está lá para você, não importa o que aconteça. E o que torna essa guitarra ainda mais incrível é que ela foi usada em praticamente todos os álbuns do Floyd, desde o icônico The Dark Side of the Moon em 1973 até The Final Cut em 1990, com exceção de Wish You Were Here, quando David Gilmour decidiu dar um descanso para ela. Mas aqui está o soco no estômago. Gilmour decidiu leiloar essa Martin D35 de 1989, não porque ele não a amasse mais, mas para beneficiar a instituição de caridade Climate Arc. Ou seja, ele provou que é um cara legal, mesmo que ele tenha dito que a levaria para uma ilha deserta. E quanto essa guitarra icônica arrecadou no leilão? Nada menos que $1 milhão. Isso mesmo, 1 milhão. Isso é mais dinheiro do que a maioria de nós poderia sonhar em gastar em uma única guitarra. Mas quando trata de ajudar o planeta e tocar algumas das melhores músicas do rock, David Gilmour não está de brincadeira. Então, pessoal, lembrem-se, se você é um guitarrista lendário como David Gilmour, sua guitarra pode ser seu melhor amigo e ainda fazer a diferença no Rock On. 6. Ei, pessoal, vocês achavam que os carros de luxo eram caros? Esperem até ouvirem sobre a guitarra Gibson Les Paul de 1957 que pertenceu a Duane Allman. Esta belezura foi leiloada por uma bagatela de $1,2 milhão. Isso mesmo, $1,2 milhão por uma guitarra. Você poderia comprar uma casa, um carro esportivo e um iate com esse dinheiro. Mas quem precisa disso quando você pode ter uma peça de história do rock? O que torna esta Les Paul tão especial é que ela não é uma das famosas Burrs, mas sim Gold.
E, surpreendentemente, é a Les Paul mais cara já vendida. Isso deve fazer os entusiastas de guitarra pensarem duas vezes sobre suas preferências de cor. A história, e para tornar a história ainda mais interessante, o ex-proprietário Sotlamar frequentemente emprestava essa guitarra para outros músicos, então ela compartilhou o palco com lendas como Billy Gibbons, Kirk Hammett e Derek Trucks. Esta guitarra é basicamente uma celebridade do mundo da música. Então, pessoal, da próxima vez que vocês pensarem em gastar uma fortuna em uma guitarra, lembrem-se da Gibson Les Paul de Duane e Allman. Ela não é apenas uma guitarra, é uma parte viva da história do rock and roll. Quinto, ei, pessoal, preparem-se para a história de uma guitarra que é mais rara do que um unicórnio de pelúcia. Estamos falando da Stratocaster de 1954, pertenceu a ninguém menos que David Gilmour, o lendário guitarrista do Pink Floyd. E quanto ela custou? Nada menos que 1,8 milhões de dólares. Sim, você leu certo, quase 2 milhões de dólares por uma guitarra. Isso é mais do que o preço de uma mansão em algumas partes do mundo. Agora, o que torna esta guitarra tão especial? Bem, para começar, o número de série dela é 0001. Isso mesmo, ela é a número 0001. Ela não é o primeiro Stratocaster já feito, que foi o número 0100, mas ela é um dos primeiros Strats de pré-produção distribuídos pela Fender. Ou seja, ela é como o protótipo dos protótipos. Ter uma guitarra com esse número é como ter o santo graal das guitarras. E a história dela é uma jornada épica. Antes de cair nas mãos de Gilmour, essa guitarra era propriedade de Rex Gallion, uma estrela da música country. Imagine todas as histórias que essa guitarra poderia contar se pudesse falar. E depois de Gilmour, ela foi parar nas mãos de Seymour Dunn, outro grande nome no mundo das guitarras. Além disso, essa Stratocaster teve a honra de ser usada para capturar partes do ritmo na icônica música Another Brick in the Wall. Ter uma guitarra que tocou em um hit de Pink Floyd é ter uma mina de ouro musical. Então, pessoal, da próxima vez que vocês estiverem pensando em gastar uma fortuna em uma guitarra, lembrem-se da Stratocaster de 1954 de David Gilmour. Ela não é apenas uma guitarra, é uma peça de história da música que vale seu peso em ouro. Quarto, ei, pessoal, vocês achavam que já tinham ouvido falar de guitarras únicas? Esperem até conhecer o Lobo de Jerry Garcia, o lendário músico do Grateful Dead. Esta guitarra é mais do que uma obra-prima, é uma verdadeira obra de arte musical que foi leiloada por 1,9 milhão de dólares. Isso mesmo, quase 2 milhões de dólares por uma guitarra. Agora, o que torna o Lobo tão especial? Bem, para começar, ele foi projetado e construído por Doug Irving especialmente para Jerry Garcia. Esta não é uma daquelas guitarras fabricadas em série por uma grande empresa. Irving criou um instrumento completamente novo, com uma forma única, hardware personalizado e controles exclusivos. Mas a magia não para por aí. O Lobo foi construído com madeira de bordo laminado e coração roxo, uma madeira sul-americana excepcionalmente rígida. Isso não é apenas uma guitarra, é uma verdadeira peça de artesanato. E para tornar as coisas ainda mais interessantes, o Lobo tinha um sistema inteligente de placas que permitia a troca de sistemas de captação. Além disso, ele tinha duas saídas que permitiam a Jerry Garcia executar seu loop de efeitos de forma independente e alterná-lo diretamente da guitarra. Ou seja, ele estava no controle total de seu som. Mas o que torna essa história ainda mais incrível é que o leilão do Grateful Dead, que incluiu o Lobo, arrecadou 1,9 milhão de dólares para o Southern Poverty Law Center, uma instituição de caridade e direitos civis. Ou seja, não foi apenas a guitarra que fez história, mas também a generosidade dos fãs e colecionadores que ajudaram a causa. Então, pessoal, da próxima vez que vocês ouvirem falar do Lobo de Jerry Garcia, lembrem de que não é apenas uma guitarra, é uma peça da história da música que também fez a diferença no mundo. Terceiro, ei, pessoal, vamos falar sobre um verdadeiro tesouro musical, a Gibson J160 de John. Esta guitarra foi leiloada por incríveis 2,4 milhões de dólares. Sim, você leu certo, mais de 2 milhões de dólares por uma guitarra. E por que essa guitarra é tão especial? Bem, vamos mergulhar na história. Gibson teve uma ideia brilhante ao instalar uma picape em um violão base, e isso deu aos roqueiros exatamente o que eles precisavam para serem reconhecidos. John Lennon, um dos membros mais icônicos dos Beatles, usou essa guitarra para compor hits como You Want to Hold Your Hand e gravar a maioria das passagens acústicas em músicas populares dos Beatles de 1962 a 1973. Ou seja, essa guitarra é uma parte viva da história da música. Além disso, o violão foi incluído na gravação do primeiro número 1 dos Beatles nos Estados Unidos, Love Me Do. Imagine o som que saiu dessa guitarra durante essa gravação histórica. No entanto, a tragédia bateu a porta em 1963, quando a guitarra foi roubada durante o show de Natal. Mas Lennon, sendo o músico talentoso que era, não existiu. Ele simplesmente substituiu a guitarra e os Beatles continuaram a usar a J160S pelo restante
durante suas carreiras. Então, essa não é apenas uma guitarra, é uma parte tal da música que ajudou a moldar o som dos Beatles e a escrever sua história. E o fato de ter sido leiloada por uma quantia tão grande é um testemunho do poder da música e do legado eterno de John Lennon e dos Beatles. Segundo, ei, pessoal, preparem-se para a história incrível de uma guitarra que não pertenceu a uma estrela do rock, mas que foi assinada por uma constelação dela. Estamos falando do Stratocaster de Fender da Ásia, que foi leiloada por uma quantia extraordinária de 2,7 milhões de dólares. Isso mesmo, quase 3 milhões de dólares por uma guitarra. E o motivo desse valor astronômico é verdadeiramente inspirador. Essa Stratocaster foi leiloada para beneficiar as vítimas do tsunami de 2004 no Oceano Índico, um dos desastres naturais mais devastadores da história. E a lista de lendas do rock que assinaram essa guitarra é simplesmente alucinante. Estamos falando de nomes como Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Jimmy Page, David Gilmour, Brian May, Mark Flair, Ray Davies, Jeff Beck, Pat Tosh, Liam Gallagher, Tony Iommi, Angus e Malcolm Young, Paul McCartney, Ronnie Wood, Rich Blackmore, Def Leppard, King Brian Adams. É como uma reunião épica de estrelas do rock. Essas assinaturas transformaram essa guitarra em um pedaço de história do rock and roll. Imagine tocar essa guitarra e sentir a energia e o talento desses músicos lendários fluindo através dela. Além disso, saber que o dinheiro arrecadado com a venda foi para uma causa tão nobre torna essa guitarra ainda mais especial. Então, pessoal, da próxima vez que vocês pensarem em guitarras caras, lembrem-se do Stratocaster de Fender da Ásia e do incrível gesto de solidariedade que uniu algumas das maiores estrelas do rock em prol de uma causa maior. O poder da música é realmente surpreendente. Primeiro, ei, pessoal, preparem-se para uma das histórias de leilão de guitarras mais incríveis de todo o tempo. Estamos falando da Martin D18 de Kurt Cobain, que foi leiloada por uma quantia absolutamente incrível de 6 milhões de dólares. Sim, você leu certo, 6 milhões de dólares por uma guitarra. Agora, o que torna essa guitarra tão especial? Bem, essa Martin D18 foi usada por Kurt Cobain na lendária performance do Nirvana no MTV Unplugged, onde eles tocaram músicas incríveis, incluindo uma memorável versão de The Man Who Sold the World, David Bowie. Essa performance se tornou um marco na história da música e é reverenciada universalmente como uma das melhores apresentações acústicas de todos os tempos. Graças à transmissão e à aclamação universal desse show, essa guitarra ficou irrevogavelmente associada a Kurt Cobain. Ela se tornou um ícone da música e um símbolo da genialidade e da influência de Cobain como músico. O fato de essa guitarra ter sido leiloada por 6 milhões de dólares mostra o quanto Kurt Cobain e o Nirvana continuam a impactar e inspirar as gerações futuras de músicos e fãs. E o leilão foi intenso que até mesmo o proprietário da Rode Microphone, Peter Fred, teve que abrir a carteira para adquirir essa peça de história da música. Então, pessoal, da próxima vez que vocês ouvirem Nirvana ou The Man Who Sold the World, lembrem-se desta guitarra que fez parte desse momento icônico na música e que agora tem um lugar de destaque na história dos leilões de guitarra. Galera, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os vídeos novos. E nos acompanhe nas redes sociais para mais vídeos como este. Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. E recomendações. Um grande abraço e até mais.